Olá pessoal, meu nome é Marcelo Valdir Monteiro e hoje nós vamos resolver as questões de direito penal do exame número 42 da prova da OAB, que foi aplicado no dia 1º de dezembro de 2024. Então, vamos lá analisar as questões, porque assim fica muito mais fácil para que você consiga a sua tão almejada aprovação no exame de ordem. Lembrando que a forma mais eficiente para você conseguir sucesso nesta primeira fase do exame de ordem, sem dúvida nenhuma, é resolvendo as questões anteriores. E por isso, vamos lá então começar a análise destas questões. Aproveito para pedir aí que vocês sigam o meu canal do YouTube, só digitar meu nome ali no buscador, né? Vão encontrar Marcelo Valdir Monteiro. Também meu Instagram, @MarceloValdir e o @Missão Aprova OAB. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a estas questões ou ao exame de ordem, eu estou à disposição para sanar as eventuais dúvidas. E vamos lá, começando então pela primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte: Maria, brasileira e residente no Brasil. Então, vamos grifar aqui as informações importantes. Ela é brasileira, reside no Brasil. Resolveu viajar para o exterior e lá praticar o delito de embriaguez ao volante, que, embora típico no Brasil, no país onde será praticado, não é tipificado. Ao retornar ao Brasil, os fatos foram noticiados às autoridades competentes. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, é importante vocês observarem aqui que, embora o fato seja típico no Brasil, ele não é tipificado no país onde ela praticou este delito de embriaguez ao volante. Então, nós temos as opções trazidas pelo examinador. Maria está sujeita à extraterritorialidade da lei penal brasileira em razão de sua nacionalidade, podendo responder pelo ilícito praticado. Vejam, ela está sujeita à extraterritorialidade da lei brasileira? Será que ela pode realmente responder? Para isso, para poder responder a esta questão, nós precisamos lembrar do artigo 7º do Código Penal. Vejam que o artigo 7º do Código Penal, quando ele cuida da extraterritorialidade, ele diz: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Opa, é o caso então da questão. A Maria é brasileira, ela cometeu um crime fora do país. Mas vejam, o inciso 2 determina que os crimes praticados por brasileiro. No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, pela questão ela está aqui no Brasil. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Opa! Aqui nós não temos a observância desta exigência, né, que é a letra B. Então, faltou justamente este requisito previsto na letra B para que a Maria pudesse ser punida aqui no Brasil também. Então, voltando para as alternativas. Está sujeita à extraterritorialidade da lei brasileira? Não. Por que não? Porque o crime não é punido no estrangeiro. Maria não poderá responder pelo fato tendo em vista a inaplicabilidade da lei brasileira a fatos ocorridos fora do limite do território do país. Nós vimos que pode sim, mas desde que seja crime lá também. Maria não poderá responder pelo fato tendo em vista que é necessário haver a incriminação da conduta se verificou no local do fato e no Brasil. Exatamente. Esta é a alternativa correta. Por quê? Não é simultaneamente crime no Brasil e crime no estrangeiro, com base no artigo 7º, parágrafo 2º, inciso letra B de bola. Portanto, a alternativa C de correto é a alternativa certa.
E a letra D, Maria está sujeita à extraterritorialidade da lei penal brasileira em razão de a lei em vigor no estado de sua residência determinar o regime jurídico que lhe é aplicável. Não, nós vimos aí como que se aplica a lei estrangeira nos termos do artigo 7º. Segunda questão de direito penal diz o seguinte: Ana Paula é repórter esportiva de uma emissora de televisão. Ao participar de uma reportagem ao vivo na mídia televisiva, um torcedor presente ao estádio, com intenção de satisfazer a própria lasciva, a abraça à força, beijando-a no rosto. Ana Paula sente-se afrontada em sua liberdade sexual. Em razão do fato, ela procura você, como advogado, para saber se o caso deve ser processado. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente sua orientação. Infelizmente, pessoal, essa situação ela não é comum, não é incomum de acontecer, ela vem acontecendo com bastante frequência, por isso toda uma legislação visando proteger as mulheres. Teve recentemente aí o caso até de uma presidente da República, né? Não lembro se era presidente ou candidata à presidência da República, salvo engano era presidente, em que chegou ali um cidadão e abraçou ela por trás, pegando nos seios dessa presidenta ou candidata a presidenta. Não tem cabimento isso, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá para as opções. O fato constitui importunação sexual e se processa mediante ação penal pública incondicionada. E aí, as outras questões, elas discutem se isso seria delito de injúria real e se a ação penal é pública condicionada ou se é ação penal privada. Para a gente responder, então, esta questão, nós precisamos nos lembrar do que diz o artigo 215-A do Código Penal. O artigo 215-A do Código Penal, ele traz o delito de importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Então vejam que nós temos exatamente esta descrição prevista no artigo 215-A, trazida pelo examinador de ordem. Portanto, trata-se de crime de importunação sexual e não o crime de injúria real. Vamos lá ver o artigo 140 do Código Penal, que trata da injúria real. O parágrafo 2º diz: se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Não é o caso do 140, parágrafo 2º, porque o fato ele se encaixa perfeitamente como uma luva na descrição em abstrato do artigo 215-A do Código Penal, que é a importunação sexual. Então a repórter estava ali no campo, veio alguém por trás e abraçou para satisfazer a própria lascívia. Isso caracteriza o 215-A do Código Penal. E no artigo 225 nós temos a ação penal. A ação penal nestes crimes é pública incondicionada. Portanto, a alternativa correta para esta questão é a letra A de aprovado. O fato constitui importunação sexual e lembrando que o crime de importunação sexual, ele se processa mediante ação pública incondicionada. Terceira questão. Caio, muito atuante nas redes sociais, compartilhou vídeos e fotos pornográficos de um grupo de amigos. O material compartilhado continha imagens que teriam sido extraídas ilegalmente de computadores pessoais de terceiros, já tendo sido, inclusive, objeto de registros policiais por parte das vítimas. Uma das pessoas para as quais as imagens foram compartilhadas procura a polícia e relata a atitude de Caio. O delegado indiciou Caio pela prática do crime descrito no artigo 218-C do Código Penal, o qual prevê a figura penal do compartilhamento não autorizado de cena de sexo ou pornografia.
Caio, surpreendido com a acusação, afirmou não ter conhecimento de que o fato por ele praticado seria criminoso. A tese defensiva correta, a partir da afirmação de Caio, é a ocorrência de erro. Então vejam, a partir da afirmação de Caio, o que o Caio afirmou? Que ele não tinha conhecimento de que o fato por ele praticado seria criminoso. E aí o examinador traz as opções. Erro sobre a pessoa, erro de tipo permissivo, erro de proibição indireto. Aqui, pessoal, esta questão versa sobre teoria geral do crime e especificamente sobre o erro. Então, vamos lembrar, o erro de tipo e o erro de proibição. Qual que é a diferença de um e de outro? No erro de tipo, o agente ele se engana, ele se equivoca em relação a um dos elementos do próprio tipo penal. Então, aquele exemplo clássico, matar alguém. Eu atiro, mas pensando que é um animal, não que é uma pessoa. Então, há o erro de tipo. Eu me enganei em relação a um dos elementos do tipo penal, ou seja, do artigo previsto na lei, que é o crime de homicídio, eu não sabia que era uma pessoa, eu imaginava que era um animal. Isso é erro de tipo. O erro de proibição, há um erro quanto à interpretação da norma. O exemplo clássico é o do jamaicano que vem para o Brasil e pensa que pode usar drogas aqui no Brasil, assim como é lá no exterior também. Lá na Jamaica, né, no seu país de origem. Ou a holandesa que vem para o Brasil e pensa que aqui pode praticar aborto, assim como lá na Holanda. Mas vamos lá então relembrar o que diz o Código Penal em relação a estas questões. Primeiro, pessoal, o erro de tipo, ele está no artigo 20 do Código Penal. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, do sujeito que atira pensando que é um animal, mas é uma pessoa, é o artigo 20. É o chamado erro de tipo, né, do artigo 20. O parágrafo 1º traz o chamado erro de tipo permissivo. O erro de tipo permissivo diz, no parágrafo 1º, que é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, o que nós temos aqui, pessoal? O sujeito se engana em relação a uma circunstância que exclui a ilicitude. Por exemplo, quando ele age em legítima defesa. Ele imaginava que a situação era de legítima defesa, mas não era. Então, erro de tipo permissivo. O erro determinado por terceiro, quando um terceiro leva a pessoa a erro, e o erro sobre a pessoa, quando o agente ele imagina que está praticando crime contra uma determinada pessoa, mas na verdade ele pratica o crime contra outra pessoa, responde pelo delito normalmente. E o erro de proibição? Aquele erro de interpretação. O erro de proibição ele está previsto no artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável, isso diz lá a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando seu desconhecimento. Mas aqui não se trata de desconhecimento da lei, mas sim de erro sobre a interpretação da lei. Vejam que neste caso, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então aqui vamos nos ater um pouquinho mais a esta questão, porque essa questão de erro de tipo e de erro de proibição, muitos alunos têm dificuldades em entender. Então, o erro de proibição, pessoal, erro de proibição, ele ocorre quando o agente atua com plena e correta ciência da realidade fática, de modo que sabe exatamente o que está fazendo. Contudo, o erro de proibição incide precisamente naquilo que o agente imagina ser permitido fazer. Não porque interpretou mal a realidade, mas sim porque interpretou mal a norma jurídica. Então, nós chamamos de erro de proibição direto quando o agente se equivoca quanto ao conteúdo de uma norma proibitiva, seja porque ignora a existência do tipo incriminador,
seja porque não conhece completamente o seu conteúdo, ou seja porque não entende o seu âmbito de incidência. E é aquele exemplo do holandês, habituado a consumir maconha no seu país de origem, acredita ser possível utilizar a mesma droga no Brasil, ou seja, ele se equivoca quanto ao caráter proibitivo da conduta. Então aí nós teríamos o erro de proibição direto. Já o erro de proibição indireto, também chamado de discriminante putativa por erro de proibição ou erro de proibição indireto, que é o que o examinador pergunta. Aqui, o agente sabe que a conduta é típica, mas imagina estar presente uma norma permissiva, seja supondo existir uma causa excludente da ilicitude, seja supondo estar agindo nos limites da discriminante. Então, por exemplo, um idoso andando de mãos dadas com sua namorada jovem é desrespeitado por um rapaz que ofende a moça, de modo que o idoso saca sua arma e mata o rapaz acreditando agir em legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra, tema tão abordado e discutido pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive chegou a proibir a sua alegação no plenário do júri. Vejam que, embora o idoso saiba que matar alguém é crime, ele acreditou sinceramente que, nas circunstâncias em que agiu, estava amparado por norma permissiva, no caso, a legítima defesa. Houve a discriminante putativa por erro de proibição, mais especificamente, a legítima defesa putativa por erro de proibição, que é o chamado erro de proibição indireto. Então, aqui, no caso, né, relembrando aí a pergunta, o delegado entende que Caio praticou 218C. O Caio, na sua afirmação, na sua alegação, diz que não sabia que o fato por ele praticado é criminoso. Então, neste caso, não se trata de erro sobre a pessoa, não se trata de erro de tipo permissivo e nem de erro de proibição indireto, mas sim de erro de proibição direto. Então, esta é a alternativa correta, com fundamento no artigo 21 do Código Penal. Ok? Muito bem, questão aí que é de erro de tipo de erro de proibição, que cai bastante nas provas da OAB. Vamos lá para outra questão. Alfredo, motorista da sociedade empresária Guardiã Limitada, pessoa jurídica de direito privado que presta serviços de segurança, é subordinado ao gerente Marcos. No dia 3 de março de 2023, Marcos ordenou que Alfredo fizesse a escolta de um cliente. No trajeto de volta, Alfredo foi parado em uma blitz, ocasião em que foi constatado que o veículo funcional que conduzia era proveniente de roubo. Opa, o veículo funcional que conduzia era produto de roubo. A despeito de não ter ciência do crime antecedente, até mesmo por não ser o responsável pelas compras da empregadora, Alfredo foi preso em flagrante por suposta prática do crime de receptação dolosa. Diante do exposto, assinale a opção que apresenta corretamente a tese de mérito que pode ser invocada em defesa de Alfredo. Pessoal, você tem um empregado de uma empresa que estava fazendo a escolta de uma pessoa. Ele estava com o carro da empresa. Este carro da empresa é que foi produto de roubo. O funcionário não fazia a menor ideia que este carro era produto de roubo. Então, vamos lá para as alternativas. Exclusão da ilicitude por exercício regular de direito. Exclusão da ilicitude por estrito cumprimento de dever legal. Excludente da tipicidade por ausência de elemento subjetivo do tipo, que é o dolo. E excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Pessoal, para responder esta questão, vocês precisam lembrar desta tabelinha, né, que eu coloco aqui na tela sobre teoria geral do crime. Quando a gente fala de teoria geral do crime, embora haja uma discussão da teoria bipartida, teoria tripartida, coloco na tela a teoria bipartida, mas todos os elementos precisam estar presentes quando da prática delitiva. E aí nós precisamos lembrar que
o que é o crime. Não é? Crime é um fato típico e ilícito. Só que eu preciso também da culpabilidade. Dentro do fato típico, existem 4 elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Dentro da conduta, pessoal, nós temos aquela figura do dolo ou da culpa, uma vez que o nosso código adota a teoria finalista da ação, ou seja, a conduta é dirigida a um fim. Então, somente será crime se nesta conduta houver dolo, intenção do agente ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia. A ilicitude são aquelas causas que podem ser afastadas por legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento, dever legal, exercício regular do direito. E a culpabilidade é adotado no nosso Código Penal teoria normativa pura. Então nós temos 3 elementos da culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. No caso em questão, o motorista da empresa, um empregado, funcionário da empresa, não sabia que o carro era produto de crime. Então, não houve dolo na prática do crime de receptação. Lembrando que o artigo 18 do Código Penal, ele considera o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Não é nenhuma nem a outra opção. E no artigo 23, quando trata das causas de exclusão da ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento, dever legal e exercício regular do direito. Vejam que a alternativa correta, neste caso, não se refere à exclusão de ilicitude. Não tem nada aqui de legítima defesa, estado de necessidade. Então, não é nem a letra A, nem a letra B. Por quê? Não se trata de exercício regular do direito e nem estrito cumprimento do dever legal. Com relação à letra D de dado, exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, consistente na obediência hierárquica. Gente, ele até estava sim cumprindo ordem da empresa, mas ele não tinha dolo, ele não sabia que aquela conduta era criminosa ou tinha potencialidade de ser criminosa. Por isso, a alternativa correta é a letra C, se exclui a tipicidade. Exclui a tipicidade por quê? Porque a conduta praticada pelo agente não foi dolosa, se afasta o dolo da conduta. Então não tem elemento subjetivo do tipo. O dolo e a culpa são considerados elementos subjetivos do tipo. Então, por isso, a alternativa correta é a letra C de correto. Outra questão diz: Filisteu, empresário, contratou Mateus para matar o seu concorrente Lucas, mediante pagamento antecipado de 50 mil reais. Portando a arma de fogo municiada, Mateus se pôs em Campana, levando consigo seu amigo Antônio, que nada sabia sobre os fatos. Então falou: Antônio, vamos lá passear um pouco, vamos bater papo, conversar. O Antônio foi junto com o Mateus. Quando Lucas saiu de casa com seu filho no colo, Mateus não teve coragem de cumprir o acordo e abandonou o local sem que Lucas o avistasse. Então ele foi armado até o local, ficou de campana, viu a suposta vítima saindo com um bebê e falou: pô, não vou matar o cara, né? Bebê junto com ele e tal, quer saber? Vou-me embora daqui. O colega que estava junto sequer sabia dessa intenção criminosa. Diante desta situação hipotética, assinale a afirmativa correta. E aí vamos lá para as opções trazidas pelo examinador. Filisteu não praticou o fato penalmente típico. Exato, esta é a alternativa correta e nós vamos ver por quê. Esta é a alternativa correta porque quando se fala no iter criminis, ou seja, no caminho do crime, nós temos a fase interna e a fase externa. Fase interna, pensamento, cogitação,
representação e decisão. Pensar, gente, ainda não é crime, tá? Por nossa sorte, porque se você for pensar, né, quantas pessoas você já quis matar na vida, estaríamos aí com prisão perpétua. Então, não é crime esta fase interna de cogitação. A fase externa, preparação, como regra, não é crime também, tá? Quando se dá início à execução, aí sim nós temos já o início de uma tentativa de crime e vai até consumação e depois exaurimento do delito. Vejam que no caso em questão, o Mateus, né, sequer deu início aos atos de execução, tanto que ele estava junto com um amigo que não percebeu absolutamente nada. Então, voltando para as alternativas, praticou o fato penalmente típico? Não praticou o fato penalmente típico, por quê? Não passou de cogitação. Agora, as outras opções. Filisteu e Mateus praticaram crime de associação criminosa. A associação criminosa, lá do artigo 288 do Código Penal, tem alguns requisitos. 2 pessoas só não caracterizam uma associação criminosa. E a outra opção, a alternativa C. Filisteu deve responder por tentativa de homicídio em coautoria. Pessoal, vamos lembrar que no artigo 14 do Código Penal, nós temos ali a definição de quando o crime está consumado, ou seja, quando todos os elementos estão presentes, e no caso de tentativa, quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, circunstâncias fora do interior da pessoa, né? Então eu atiro contra alguém e ele consegue fugir, vem alguém, bate na minha mão, aí seria tentativa, onde o parágrafo único do artigo 14 prevê redução da pena de 1 a 2 terços. Não é o caso aqui, por quê? Porque, mais uma vez, o Mateus, ele simplesmente foi embora porque viu a suposta vítima ali com o bebê, com a criança. Então, não caracteriza a tentativa. Filisteu deve responder por tentativa de homicídio, tendo a pena atenuada em razão do arrependimento posterior. Então aí, voltando lá para nossa teoria geral do crime, vimos no artigo 14, consumação e tentativa. Não é o caso de tentativa, porque a tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, do artigo 15, o crime já teve início, já foi dado início ao delito. Não é o caso aqui do problema em questão. No arrependimento posterior, o crime ele já está consumado e a vítima se arrepende. E no crime impossível, ele não consegue consumar por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Também não é o caso do problema trazido pelo examinador de ordem. Então, o que nos resta aqui, a alternativa correta é a letra A de aprovado. Por quê? Porque o fato não é penalmente típico. E o fato não é penalmente típico justamente porque não teve início da execução. Então, por isso, a alternativa correta é a letra A de aprovado. Ok? Vamos lá para a última questão de direito penal deste exame, número 42. Diz o seguinte: Joelerson, foragido, com longa lista de antecedentes criminais, foi condenado ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, mínima prevista para o delito que cometeu, extorsão mediante sequestro seguida de morte, artigo 159, parágrafo 3º do Código Penal. No dia seguinte ao trânsito em julgado da condenação, entrou em vigor a Lei A, que reduziu a pena mínima para o delito referido, fixando-a em 20 anos de reclusão. Então vejam, ele tinha sido condenado a 24 e foi reduzida por uma lei nova
para 20 anos. Após intensa reação midiática, a Lei B revogou a Lei A, restabelecendo o patamar sancionatório mínimo anterior previsto, ou seja, voltou para 24 anos ser a pena mínima. No dia seguinte à entrada em vigor da Lei B, Joelerson foi capturado e iniciou o cumprimento da pena. Diante dessa situação hipotética, analise a afirmativa correta. Pessoal, Joelerson cometeu um crime, tá? Foi condenado por este crime, mas depois vem uma lei nova que reduz a pena. Essa lei nova que reduziu a pena posteriormente foi revogada, mas teve vigência durante um determinado período esta lei mais benéfica. E a lei mais benéfica, lembrem-se que ela tem ultratividade. Então, no caso, a lei mais benéfica retroage. Vamos ver as opções do examinador. Joelerson somente faria jus à redução da pena se a execução da condenação fosse iniciada antes da entrada em vigor da Lei A. Pessoal, não importa quando que esta lei vem reduzir a pena, seja na fase de inquérito, de processo, de execução da pena. Sempre que uma lei for mais benéfica, ela retroage em favor do réu. Então está errada esta alternativa. Joelerson somente faria jus à redução da pena se a execução da condenação fosse iniciada antes da entrada em vigor da Lei B. Gente, mesmo que ele esteja cumprindo a pena, vai sim ser beneficiado pela lei nova. Joelerson faz jus à redução da pena independente do trânsito em julgado da sentença condenatória e da entrada em vigor da Lei B. Exatamente, esta é a alternativa correta e é a alternativa correta com fundamento no artigo 2º do nosso Código Penal. Lembrem-se que lá no artigo 2º eu tenho praticamente aí a mesma redação no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, estabelecendo que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. E no artigo 2º do Código Penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E aí o parágrafo único que nos interessa. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, Joelerson vai sim ser beneficiado por esta lei nova, tá? Lembrando que, quando se trata de lei penal no tempo, nós temos algumas regrinhas. São irretroativas, a novatio legis incriminadora e novatio legis impejus. Por quê? Porque são prejudiciais ao réu. Já a novatio legis in melius e abolitio criminis são mais benéficas ao réu, portanto, elas retroagem sim em favor do réu, inclusive temos previsão constitucional para isto, ok? Então, a alternativa correta é a letra C de correto. E a letra D, Joelerson não faz jus à redução da pena, pois ambas as leis citadas entraram em vigor após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mesmo após o trânsito em julgado, ele pode sim e deve sim ser beneficiado pela lei nova, ok? Pessoal, eram estas as questões que nós tínhamos de direito penal no exame número 42. Vamos fazer um pequeno raio-x deste exame, não é? Nas questões de direito penal. Então, nós tivemos aí um total de 6 questões de direito penal, é o padrão do exame de ordem, né? Ele traz aí 6 questões de direito penal. Destas 6 questões do exame número 42, vejam que 5 questões foram justamente sobre a parte geral do Código Penal, sendo 2 questões de aplicação da lei penal, uma de extraterritorialidade e uma de lei penal no tempo, e 3 de teoria geral do crime, uma de erro de proibição, uma de dolo e uma versando sobre iter criminis. E apenas uma questão versou sobre a parte especial do Código Penal, que foi aquela que discutiu o crime sexual, mas ainda assim perguntou também sobre ação penal, que faz parte, né, da parte geral do Código Penal. Então, com esse raio-x, fica mais fácil vocês entenderem as prioridades que vocês precisam ter
para o estudo do exame de ordem. Estas foram, então, as questões deste exame 42. Peço para você se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.